queria falar algo que está muito forte no meu coração nesses dias, e eu entendo que é algo da parte de Deus para nós. Alguns anos atrás, eu citei, de uma forma talvez um pouco rápida, que é muito importante a bênção de Deus. É muito importante a bênção. Lembram disso, não? Então, eu queria falar hoje sobre o valor da bênção. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 28. Pegar o primeiro verso, uma parte do primeiro verso, e depois nós vamos para o verso 3. Acharam? Gênesis 28. Pai amado, que a tua palavra ela possa ir de encontro àquilo que o Senhor planejou para esta noite neste lugar, sobre a vida de cada um, Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que o Senhor estabeleça em cada coração uma marca, porque esta palavra ela é poderosa. E a palavra do Senhor marca vidas. Portanto, vem marcar a nossa vida nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluias. Gênesis 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção. Aqui você lembra da história de Esaú e Jacó, né? Esaú e Jacó. Não vou contar a história, só vou te lembrar que Jacó valorizou a bênção da primogenitura e Esaú não. Então, o que aconteceu aqui é um momento onde Isaque libera então a bênção que era para ser ministrada sobre Esaú, foi sobre Jacó. Versículo 3. Aqui é a palavra de bênção, né? Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e à sua descendência a bênção de Abraão. Bom, depois disso, Jacó some. Ele foge, desaparece. Mas ele não vai para qualquer lugar, ele vai debaixo de uma orientação do seu pai. Ele vai lá no meio da parentela dele, Padã Arã, ele vai procurar Labão. Né? Depois você lê com calma aí. E aí ele encontra. Mas antes, olha que interessante isso. No percurso do capítulo, você vai ver o seguinte, que a bênção começa a se manifestar em Gênesis capítulo 28, no versículo 10. No texto aí, a partir do verso 10, Jacó tem um sonho. Jacó tem um sonho onde os céus se abrem sobre ele, e ele começa a ter, Deus começa a falar com ele, mostrar coisas, e confirma a bênção que ele recebeu. Jacó chama aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, né? E no meio dessa intensidade, pense bem atenção, estou mostrando, olha, ele recebeu uma bênção, e aí começa a manifestar coisas. Ele tem esse momento especial com Deus, ele fica tão entusiasmado, tão feliz, que chega um momento que ele fala o seguinte, lá no verso 22, do capítulo 28 ainda, ele, no finalzinho do verso 22, ele diz assim: e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó faz um voto com Deus. Isso é um voto. E aí, lá vai ele para a região de Padã Arã. Vai para lá. Passa-se um tempo. Ele encontra
Labão. O que acontece quando ele encontra Labão? Labão engana ele. Não é? Conhece a história? Labão enganou ele. Vai achar ruim? Ele também já enganou alguém, né? E Labão engana ele. Veja o que acontece. Jacó ficou com seu sogro 21 anos aproximadamente. Aproximadamente 21 anos. Era projeto dele isso? Não. Era projeto ficar naquela região, uma região que não era boa? Era projeto ficar ali? Não. Eu quero dizer para você que você faz parte de um povo abençoado do Senhor. Você já é abençoado. No Efésios capítulo 1 fala sobre isso. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é isso? Já somos um povo abençoado do Senhor. Ei, mas você não está vendo. Você não está vendo algumas coisas, mas também tem outras que já se manifestaram e você também pode não estar vendo. E isto é importante. Nós pararmos na caminhada, nós precisamos ver que existe marca da bênção de Deus na nossa vida. Você já tem marcas da bênção de Deus na sua vida. Existe na tua história, na sua conversão, pós-conversão, marcas de que Deus é presente na sua vida, que Deus tem mostrado fidelidade, que Deus é o Deus de provisão sobre a tua vida. Você tem marcas disso. Independente de hoje você estar passando por algum problema ou não, você tem história com Deus. Aleluia! Você tem história com Deus. E é importante você lembrar isso, porque nos momentos difíceis, isso te dá esperança. A experiência com Deus, né? E aí Jacó, 21 anos. 21 anos. E aí você pega capítulo 31. Jacó está querendo fugir de Labão já. Não aguento mais. Versículo 6, 31, versículo 6, olha que lá. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Vai reclamar, vai. 10 vezes. Então era assim, era interessante, né? Labão, agora eu vou ficar com todas as ovelhas que nascerem manchadas. Por quê? Porque estava nascendo só ovelha manchada. E aí Jacó recebia só o refúgio, que eram as ovelhas manchadas. Aí o rebanho de Jacó estava crescendo. Aí Labão, e não, agora eu vou ficar com as ovelhas manchadas. Aí Jacó, mudou o acordo? Mudou o acordo. Tá bom. Aí, então agora só começa, você vai ficar com, então agora Jacó, você só vai ficar com as ovelhas listradas. Tá bom. Nasce ovelha listrada. Labão ficava doido, mas como é que pode? É isso que eu quero mostrar para você. Primeiro, o que ele disse? Lê o finalzinho do verso 7. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Irmãos, eu sei que a tua mente, a minha mente sempre se prepara para o pior, se arma para o pior, e às vezes ficamos, pela experiência de vida de alguns, sempre esperando o pior, e fica naquela angústia, a coisa nem aconteceu, já a desgraça está preparada na mente, não aconteceu, mas na mente já aconteceu, e aquele sofrimento, e eu quero dizer para você que talvez Jacó também, né, porque ele está aqui, vivendo um tempo difícil, longe da sua parentela, no meio de um lugar onde o sogro era o pior com ele, né? Coisa difícil. Queria casar com uma, o sogro empurrou a outra. Rapaz, eu fico imaginando a cabeça. Qualquer um fica doido. E aí? Olha que coisa tremenda. Preste olha aqui a reação de Jacó. Contudo,
Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Jacó foi manso. Então eu quero dizer uma coisa para você. Quando você confia em Deus, você tem sossego. As coisas estão ruins, mas você confia. Você sabe que Ele ama você, que Ele zela por você, que você é a menina dos olhos de Deus. Então a situação está difícil, é um período, é um tempo, você não será tragado por aquilo. Por quê? Porque Deus cuida de nós. Então Jacó, ele poderia ter sido tragado, por isso poderia, mas ele não acreditava nisso. Por quê? Porque eu fui abençoado. Ele sabia o valor da bênção. Irmãos, você tem que ter isso na sua mente. Eu sou abençoado do Senhor. Mas ninguém está dizendo que você não passará por conflitos. Ninguém está dizendo que você não passará por um período de luta. Ninguém está determinando o período. Eu só estou dizendo que não importa o que nós estejamos passando, Deus tem nos abençoado. A bênção de Deus vai se manifestar em cada etapa da nossa vida, porque nós somos chamados testemunhas do Senhor. Pastor, mas isso não é bem verdade. Eu já vi pessoa ser totalmente destruída. Eu também já, porque ele não esperou no Senhor. Ele saiu da bênção. Ele partiu para precipitação, atitudes humanas, quando nessa hora você tem que ficar agarrado com o Senhor. Não larga. A tempestade está acontecendo, agarra. Não pula para fora do barco, porque se pular, morre afogado. Né? Fica ali. Por quê? O Senhor não está no barco? Tá. Então fica ali. Fica ali. Né? Então Jacó, ele expressou. Essa fala não é uma fala de que está explodindo de raiva, de que tem que estar maquinando alguma coisa contra o sogro. Ele só relata que, olha, o sogrão só se ferrou. Tentou aqui, não deu certo. Tentou de outro jeito, não deu certo. Ele só está... Ele fala assim, eu estou vendo. Essa é a grande oportunidade, irmãos. Quando nós não temos alcance para mudar as circunstâncias, é a grande oportunidade de você se deparar com a glória de Deus, com o poder de Deus. Você vê a mão de Deus ao seu favor, porque você não vai poder se confundir. Não, mas é porque eu fiz isso, é porque eu também fiz aquilo. Não, não era eu, não fui eu, foi Deus. Eu não tinha como resolver isso e Deus fez. Não tem momento mais maravilhoso do que isso, né? Quando eu contei para vocês, não vou entrar nos detalhes, mas quando eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, né? No final do curso, uma instituição que visa a sua manutenção, né? Através das cobranças das mensalidades, e eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, e as pessoas falavam assim, Maurício, você não vai conseguir pegar o diploma. Eu falei, é verdade. Uma dívida. E eu não tinha como pagar. O que aconteceu? Eu orei, a igreja orou. O que aconteceu? O reitor administrativo, ele falou assim, Maurício, está aqui. Você não deve nada para a universidade. Ele me deu perdão da dívida. Hoje seria uns 50 mil reais. Perdão de uma dívida dessa. Ele mesmo, saiu da boca dele e falou assim, essa instituição nunca fez isso e nunca mais fará isso. Você é o primeiro e você será o último. Se aconteceu ou não, não diminui o tamanho da glória de Deus. Não é? Estão entendendo? Mas o que era? Totalmente inesperado. A cabeça maquinando, como que eu vou resolver isso? Como que eu vou resolver isso? Orando ao Senhor, mas como que eu vou resolver isso? Como que Deus vai resolver isso? De uma maneira mais sobrenatural, esperada. Inesperada, né? Você não deve mais. Como assim? Né? O reitor administrativo, eu tenho poder
para perdoar a sua dívida. Estou te perdoando. Né? Entenderam? Irmãos, Jacó. Então ele passa por essa situação. Ele reconhece, e por reconhecer Deus cuidando dele nessas situações, todos os detalhes, ele não se revolta. Ele está ali aguardando em Deus, planejando sim, se desligar ali do sogro, poder tocar a sua própria vida. Mas eu quero dizer para você o seguinte: esses 21 anos, houve história com Deus. O tempo que você está passando, ou o tempo que você passe por dificuldades, por escassez, por transição, entenda, Deus está com você nessa etapa. Deus está com você e, na verdade, Ele quer ser muito mais presente, Ele quer se manifestar muito mais. O que nós precisamos é dar oportunidade para Deus. Dar oportunidade. Ande segundo a palavra de Deus. Esse tempo, que na verdade parecia um tempo para acabar com a vida de Jacó, para deixar ele acabado, derrubado, um escravo de sogro, 21 anos foi um tempo de prosperidade, lutas, conflitos, mas ele foi prosperando. Lutas, conflitos, ele foi sendo tratado no seu caráter, ele foi sendo tratado em várias áreas da sua vida, ele constituiu família, ele adquiriu bens. Ele não só foi disciplinado, mas ele foi sendo abençoado. Por quê? Porque a bênção do Senhor, ela permanece. Vai acontecendo, vai fluindo, fonte inesgotável, vai indo. Querido, ninguém impede o agir de Deus. Se Deus te abençoou, ninguém impede das bênçãos se manifestar, a não ser você mesmo. Se você se desviar da direção de Deus, a bênção não vai lá. Conforme Deuteronômio diz, capítulo 28, no comecinho do verso, né? O que diz lá? Vamos lá pegar para você. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão ou os acompanharão. A bênção acompanha. Nenhum crente fiel ao Senhor corre atrás de bênção. Não. A bênção corre atrás do fiel. É o que está escrito. É o que Jacó viveu. No lugar inesperado, o homem prospera. Ele não tinha nada. Ele chegou no meio da família ali de Labão, ele chegou só com uma vara. Ele não tinha absolutamente nada, a não ser uma vara. E o homem saiu daquele lugar com 2 caravanas. São vários animais. Então, ninguém impede o agir de Deus. Se Deus nos abençoou, somos abençoados. A bênção de Deus, ela aponta para promessas. A bênção de Deus anuncia que as promessas se cumprirão. Você é abençoado do Senhor, as promessas de Deus se cumprirão. Amém? E para terminar, Gênesis 32, no versículo 10, para você ver, confirmar o que eu estou dizendo para você. Lá no versículo 10, Jacó, ele vai ter um encontro com seu irmão. Meu Deus, pronto, agora zangou tudo de novo. Parece que Jacó agora conseguiu se desvencilhar do seu sogro. Agora que ele vai viver bem, ele fica sabendo que o irmão dele está procurando ele. E que já achou. E está vindo na direção dele. Esaú cresceu 21 anos. Esaú também era de batalha.
Meu Deus, é agora. Olha que impressão, né? Quantas vezes talvez eu e você, como cristãos, né? Poxa, mas agora que tudo está legal, chegou mais um problema complicado na minha vida. Ei, isso é o que está sendo gerado na nossa mente. Você tem que lembrar, eu sou abençoado, né? Isso tem que lançar longe muitos tipos de pensamento que vem, que o mundo estabeleceu em nós quando nós não éramos abençoados, quando nós vivíamos uma vida sem Deus. Mas uma vida com Deus é uma perspectiva diferente. Jacó fica apavorado. Aí, olha só, Jacó, mais uma vez, ele é uma pessoa humilde, ele reconhece, capítulo 32, versículo 10, não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Vamos ler um pouquinho antes para você pegar a oração de Jacó. Então Jacó ora assim, versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora eu possuo 2 caravanas. Irmãos, a fé nunca será aquilo que você consegue ver. A fé é você crer naquilo que você não vê. Você é abençoado do Senhor. Mesmo que você não veja as grandes marcas de bênçãos na tua vida, a tua história ainda está acontecendo. Importante é valorizar como Jacó. Ele valorizou a bênção de ser filho de Deus. Ele valorizou isso. Valorize ser filho de Deus. Isso não é de palavra. O valor é dado em atitude. Quando você recebe convites, seduções, e você, não, eu sou filho de Deus. Isso fere o coração do meu pai. Eu não preciso disso. Aí o outro, como não? Olha o que há de proposta para você. Nessas condições não, porque eu já sou abençoado. A questão é que as bênçãos estão se manifestando, mas eu não preciso nessas condições. As condições têm que ser de acordo com a direção do meu Pai, porque a bênção vem daí, da obediência, da fidelidade, da fé. Se não tem fé, não consegue obedecer. Ouça o que eu estou te dizendo. Se você não crê, você não obedece. Se você crê, eu sei que você vai obedecer. Amém, irmãos? Então mostre para o mundo e para Satanás que você é abençoado do Senhor. Você não precisa nada que venha da mão dele. Você precisa de tudo aquilo que vem da mão do Pai. Porque essas sim são bênçãos sem medida, né? São bênçãos sem medida. Olhe para a tua situação, olhe para as condições da sua família, lance uma palavra de esperança, avise a tua família, vamos ajustar a nossa vida segundo a palavra de Deus, porque a bênção está por vir, ela está para chegar. Vamos ficar como vaso aberto, preparado, vaso de honra, para receber o óleo novo do Senhor, e não ficar fazendo coisas que, na verdade, a gente se precipita, porque tudo que é feito na direção do homem, sempre tem uma inclinação do coração do homem. A resposta certa não vem do homem, a resposta certa vem de Deus.
Então, vamos confiar no Senhor, porque uma vida de quem caminha em confiança no Senhor, Deus remove a vergonha e dá dupla honra. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Fica de pé. Coloque aí seu coração diante do Senhor. Deixe essa palavra massagear seu coração, refrescar sua alma, renovar seus pensamentos, mudar, dar uma carga na sua força. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos e nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida. E nós queremos declarar nesta noite, Pai, que realmente não existe nada mais valioso do que a tua bênção. Por isso, Deus, muitos pais aqui nesta igreja entenderam já essa mensagem dita de uma outra forma há uns anos atrás. Todos os dias nós trazemos os nossos filhos para próximo de nós e falamos: filho, que o teu dia seja abençoado. Sabemos que o Senhor libera uma unção sobre nós, Deus. Que a nossa família esteja debaixo desta bênção conforme a tua palavra. Que a bênção de Abraão, Senhor, ela brote, flua sobre cada vida, sobre cada lar desta igreja, em nome de Jesus. Que a nossa descendência seja forte sobre a terra. Que os nossos filhos sejam conquistadores sobre a terra. Conforme a tua palavra diz, que os nossos filhos não sejam tímidos, acanhados, amedrontados, mas eles sejam cabeça e não cauda. Que nós possamos, Deus, crendo na bênção sobre a nossa vida, nós possamos enfrentar, Senhor, os obstáculos e dificuldades, as adversidades desta vida, Senhor, olhando de uma maneira diferente, olhando como desafios a serem superados. Por quê? Porque nada pode e ninguém pode impedir o agir do Senhor. Aleluia! E uma das grandes bênçãos que nós temos é a certeza de que o teu braço forte está estendido a nosso favor, Pai. Por isso, Deus, nós só temos razões de andarmos em obediência à tua palavra, porque ela é a verdade. Não existe verdade em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro lugar. A tua palavra é a verdade. Por isso nós temos que andar em obediência a ela, para que ela se cumpra na nossa vida. Aleluias. E nesse caminhar nós vamos sendo transformados. Nesse caminhar o teu nome vai sendo exaltado e glorificado através dessa obra de transformação e de santificação na nossa vida. E o mundo começa a ver e olhar para a nossa vida e começam a perceber que nós somos testemunhas do reino de Deus, que já é chegado nesta terra. Aleluias. E essas pessoas vão olhar ao seu redor e vão perceber que eles estão vivendo um tempo de escassez, enquanto nós já estamos debaixo da graça. Seremos mais do que conquistadores de riquezas, conquistaremos o maior tesouro para o Senhor, que são vidas. Vidas sendo tiradas da morte e sendo colocadas na vida, na luz do Senhor. Obrigado, Deus, porque já somos herdeiros de grandes tesouros. E esses tesouros são celestiais. Melhor tesouro é esse, porque não se perde, não se desgasta. O tesouro celestial é um tesouro eterno. Obrigado, Deus, por termos acesso a esse tesouro, podermos usufruir dele. Aleluias. Senhor, como o Senhor foi com Jacó, o Senhor é conosco. Não importa o momento que nós estejamos passando, importa é saber que a bênção do Senhor foi lançada sobre a nossa vida. Aleluias. As coisas vão acontecer. Que o nosso coração possa
ter a fé suficiente para nós esperarmos com paciência no Senhor. Que nós possamos caminhar perseverantes em obediência ao Senhor, para que todas as coisas venham no tempo certo, tudo aconteça da forma certa, e nós possamos declarar que somos um povo feliz, um povo abençoado. Que assim seja, meu Pai, sobre cada vida aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a ti, Deus. Aleluia. Amém.